Monisha, não quero falar sobre as minhas dores. Ah, não quero chorar, já cansei de chorar, chorei demais. Não quero mexer nisso. Não gosto de me sentir frágil, eu não gosto de voltar naquele momento difícil da minha história. Não vai rolar de fazer terapia, não. Vamos por outro caminho? O que eu faço? Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. Essa é a notícia chata. Eu sou Marisha Gaia, terapeuta corporal especializada em sexualidade e em traumas que afetam sua vida, seu tesão, sua felicidade, afetam tudo aí. Eles estão aí. E aqui a gente vai falar sobre isso. Eu sei que é difícil. Mas, ó, pra começar essa conversa, você sobreviveu ao pior dia da sua vida? Você tá aqui pra me ouvir. Você chegou até esse vídeo, não foi à toa, justamente pra ouvir o que eu tenho pra te dizer. Cara, você já sobreviveu ao pior. Seu sistema deu conta. É que às vezes você só pegou aquilo que você vivenciou por falta de apoio naquele momento, seja de familiares. Eu falo um apoio profundo, porque às vezes a pai e a mãe dão um abraço e falam, legal, você superou, né? Então tá bom. Gente, nem sempre esse apoio é um apoio. É um apoio. Vamos dizer assim, que de 100% da chance de você ficar com sintomas traumáticos e isso afetar seu comportamento, sua vida daqui pra frente, sei lá, diminuiu 20%, ainda tem 80% de coisas pra você dar conta. Se você não for pra terapia, quando aquela situação difícil aconteceu, sinto muito. Em algum outro momento você vai ter que ir. E não vai ter que ir porque é obrigação, vai ter que ir porque o seu corpo vai espanar. Sua mente vai espanar. De repente você já tá tomando remédio pra dormir, pra acordar, pra não ficar triste, remédio pra não ficar feliz demais. Ou pra não ter muita ansiedade, ou pra não ficar muito agitado porque você tá muito lento. Aí de repente começa a afetar outros órgãos. Cara, podia ter resolvido isso com terapia. Olha só, falando sobre isso, chorando de novo, porque às vezes a gente tem que chorar camadas e camadas e camadas e camadas. Porque o trauma foi tão profundo, aquilo que você vivenciou foi tão difícil, que você vai precisar olhar para isso. Eu acabei de terminar, né, uma especialização de traumas, onde a gente vai entendendo as somatizações, né, do corpo, como o corpo reage diante de situações traumáticas. Tem casos e relatos da nossa mentora onde ela vai trazendo, eu vou, cuidado se você tiver gatilho, se vai ser pesado para você esse momento, mas eu vou falar, tá bom? A moça tinha passado por um abuso sexual, onde ela tinha que fazer oral dessa pessoa, e ela meio que apagou isso da cabeça dela, assim. E aí, anos e anos depois, ela começou a ter problemas dentários. Dentários. E a gente só entendeu, a gente sim, a minha mentora, né? Ela começou a perceber que tinha algo errado, só que nem a cliente sabia que ela apagou da memória dela. O abuso foi tão pesado pra ela que isso ficou lá dentro da caixa. E quem ajudou ela a chegar nessa memória foram esses problemas dentários. Junto da terapeuta, da minha mentora, especialista, nananã, que foi notando sinais. Então o corpo responde. Claro, ela acessou essa memória, foi difícil para ela atravessar, lidar, entender, elaborar. Foram sessões e sessões. E aí os problemas dela diminuíram até zerar. Isso é um exemplo de muitos exemplos. Que não é só relacionado, mais uma vez, a questões com a sexualidade, mas às vezes seu pai, sei lá, tipo, sempre que ia brigar com você, ele te dava um soco no ombro. De repente, anos depois, você tá com dor no ombro. E não lembra por quê. Então, só um acompanhamento terapêutico profundo, focado na somatização dos traumas, é que vai te ajudar a entender por que seu corpo está reagindo assim ao mundo. Por que as suas emoções, por que os seus pensamentos são assim. Hoje a gente está com excesso aí, excesso não, porque na verdade está identificando, mas com um monte de gente com TDAH, com um monte de gente se vendo autista, né? Mas onde tudo isso começou? Já começou no desenvolvimento, na barriga da mãe dele, da mãe dela, da sua mãe, né? E essa gestação perturbada, que aí você vai carregando os efeitos disso a vida toda. Ah, mas Marisha, fazer terapia não vai pagar o que aconteceu lá na barriga da minha mãe. Apagar, né? O ponto é, como viver melhor hoje?
Ah, legal, eu entendi. Legal, entre aspas, né? Eu entendi que eu tenho um trauma lá atrás. Eu vou ficar preso só falando disso? Não. Dentro da nossa abordagem terapêutica, você vai precisar olhar sim, bater o olho lá atrás, bater o olho na sua caixinha de memórias e falar: ah, isso existiu. Isso marcou meu corpo assim, assim, assado. Então, o que eu faço hoje para que eu tenha no futuro um futuro melhor? Entende? Então, eu bato o olho lá atrás, acerto aqui no presente, elaboro, penso, tomo as ações que eu tiver que tomar para isso se resolver, para que eu tenha um futuro bom, para que eu consiga me livrar desses sintomas todos que estão afetando a minha saúde e a minha sanidade. Saúde física, né? E a minha sanidade. Então, por mais que seja difícil, galera, falar, se colocar vulnerável, voltar naquele assunto, voltar naquela pauta. Ai, não aguento mais. Se você não aguenta mais, olha também para a sessão. Mais uma vez, para a abordagem terapêutica. Essa abordagem ela tá te trazendo recursos para poder trabalhar isso e olhar isso. Porque se você já falou 1000 vezes para a mesma terapeuta na mesma sessão e ainda não teve um tiquinho de resultado, quer dizer que a abordagem não tá funcionando para você. Pode ser. É uma possibilidade. Não vou jogar a culpa sempre na terapeuta, mas, gente, isso pode acontecer comigo também. Tem clientes e clientes. Tem clientes que na minha abordagem não vai ser suficiente. Vai ter que ir pra outra. E a gente precisa entender que a culpa é e não é. Não é da terapeuta, mas é da condição, daquele momento, para aquela pessoa. Ok? Então é isso. Esse vídeo é para sensibilizar você e te dar coragem de que, cara, encarar esses monstros vai te trazer mais coragem. Vai, eu tenho certeza que vai. Eu tenho um caos todo, uma história toda atrás de mim que eu vivi e vivo isso diariamente. Dá medo de olhar, ou às vezes você fala, tô cansado de chorar. Se dá um tempo, beleza, fica um tempo sem ir pra terapia, respira. Mas se você nunca foi queridão, queridinha, tá na hora de encarar esses monstros. Chega, não dá pra ficar carregando o passado não nas costas e tipo, será que você pode colocar na sua mochila coisas muito legais, outras experiências. Você pode estar construindo outra jornada, outra trajetória, mas você ainda tá preso. Você não quer falar sobre isso, mas é como se você tivesse agarrado aquilo. Quando a gente começa a falar sobre aquilo que nos afetou, a gente começa, deixa eu sair, vai embora, eu solto. Tchau, não quero mais. Tô olhando, tô vendo, que merda, tô carregando isso. Não quero mais. Então é isso, esse é o efeito da terapia. Você olha pra si, vê o que você tá carregando, não quero mais. E vai deixando essa mão livre aí, essa perna, esse corpo inteiro, essas costas, esses ombros, pra carregar aquilo que faz sentido carregar. Pra tá ali envolvida com sentimentos e emoções que fazem sentido, ok? Então, coragem, força, por mais que seja difícil, eu tenho certeza que durante o processo coisas legais podem acontecer, você pode gostar muito de fazer terapia. Hoje a gente pergunta pra muita gente que faz terapia, a gente chega um momento que você fala, meu Deus, não vivo sem isso. Não vivo. É muito legal, é muito legal, é muito legal. Quando você começa a ver assim, tipo, o que é que você alcançou, que às vezes vai para além daquilo que você planejava. Porque às vezes você fala, eu queria resolver tal coisa. De repente, você começou a resolver um milhão de coisas que você nem esperava. Talvez aquilo que você queria resolver vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas aí você vai ver que existem muitas conquistas pelo caminho que fazem valer a pena o choro, a exposição, o pequeno colapso, sabe aquele tique do Chaves que você fica lá, meu Deus, eu tô vendo isso. É isso. Mas com as ferramentas certas, por exemplo, na terapia corporal, eu já venho falando em outros vídeos sobre respiração. Técnica de respiração consciente. Você vai acessar o seu caos, a Manisha vai vir aqui e vai falar, gata, respira fundo, olha isso, sente isso, ó isso aqui, e vai te ajudar a atravessar esses sentimentos. A gente ensina vocês a atravessar sentimentos, né? A entender que o sentimento está aqui, né? É por isso que a gente medita também. A gente começa a entender que o meu caos está aqui e eu estou aqui. Eu não sou o meu caos, eu estou no meio do caos, estou no meio do furacão. Mas não tem essa parada de que você tá no meio do furacão, dentro do furacão não tá o caos.
mas ao redor, nas bordas está o caos, ok? Então, é isso. Espero que eu tenha te dado coragem. Tô aparecendo umas mensagens aqui. Espero que tenha te dado coragem para você fazer terapia, seja comigo, seja com outras pessoas, enfim. Faça terapia, por mais difícil que pareça, a ponto de você começar a entender que o caos está em volta de você, mas você não será mais afetado por ele, ok?